Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi e há mais de 30 anos eu estudo e também falo sobre escatologia. Alguns irmãos, há algum tempo, vêm me pedindo para que eu faça uma série expositiva do livro de Apocalipse. Eu já tenho uma playlist aqui no meu canal, pela qual eu explico várias passagens do livro de Apocalipse, mas eu resolvi atender ao pedido desses irmãos, a maioria deles já inscritos no meu canal, e apresentar a vocês uma exposição perícope por perícope do livro de Apocalipse. Se você quer saber como será esta série que está começando agora, fique comigo. A paz do Senhor, tudo bem? Você está no meu canal, eu sou o pastor Ciro Ibordi e você é muito bem-vindo. Curta este vídeo, compartilhe, inscreva-se neste canal. Se você já é inscrito, eu quero convidar você também a ser membro, porque, aliás, você que é membro deste canal tem benefícios. Um deles é receber antecipadamente o estudo relativo a cada vídeo que eu aqui apresento. Por exemplo, esta série que está começando de Apocalipse, perícope por perícope, você que é membro vai receber o esboço, o mesmo esboço que eu estou utilizando aqui. Claro, nós vamos fazer também uma apresentação, mas a apresentação é muito resumida. Se você tiver o esboço, claro, você vai poder acompanhar o estudo e terá também, claro, um esboço para você estudar e até expor o assunto. E ao final desta série, você vai ter um comentário completo do livro de Apocalipse de minha modesta autoria. Muito bem, seja bem-vindo, fique à vontade. Neste vídeo, que é um vídeo de apresentação, eu quero apenas dizer como será esta apresentação perícope por perícope do livro de Apocalipse. É uma exposição. Você que gosta de pregação expositiva, claro que aqui nessa videoaula não vai ser uma pregação como numa igreja, mas eu vou fazer uma exposição perícope por perícope. O que é perícope? Você sabe, é aquele grupo de versículos que tem um sentido completo. Porque às vezes você, se analisar um versículo isoladamente, ele pode até te levar a uma interpretação diferente daquela que está no conjunto da frase ou na chamada perícope. Perícope é um nome, é um termo mais técnico que é usado em exegese, mas para a nossa exposição aqui é o melhor termo. É como se fosse, claro, também uma exposição parágrafo por parágrafo, só que no caso de parágrafo, alguns parágrafos são sugeridos de acordo com a versão da Bíblia que você utilizar, e aqui no meu caso eu prefiro o termo perícope porque eu mesmo que estou formando os blocos para fazer uma exposição. Muito bem, então nós vamos estudar Apocalipse ao longo de 40 semanas, ou seja, 40 vídeos semanais. Nós vamos procurar apresentar esses vídeos sempre na terça-feira. Quando não for possível na terça-feira, eu vou avisar, porque eu poderei estar viajando e tal, e aí nós podemos mudar o dia, mas preferencialmente nós vamos fazer esse vídeo às terças-feiras, ao vivo, às 9 da noite. Então vai ser uma live, porque nós queremos também interagir com os irmãos ao apresentar este conteúdo do livro de Apocalipse. Muito bem, então nós vamos ter, repito, 40 videoaulas, 40 aulas, que vão estar divididas da seguinte forma. Primeiro, nós vamos ter 3 aulas introdutórias, que nós chamamos de introdução. A primeira aula vai ser por que estudar o livro de Apocalipse, ou seja, nós não vamos ainda entrar no texto sagrado, nós vamos apenas apresentar uma introdução,
falar por que é importante estudar esse livro. E é uma introdução ao livro de Apocalipse. Vamos falar dos meus pressupostos, porque é honesto de minha parte, claro, apresentar os meus pressupostos, embora eu também vá apresentar as outras escolas de interpretação do livro de Apocalipse. Eu vou, claro, defender uma posição e por isso eu vou deixar claro quais são os meus pressupostos. E também, nessa primeira aula, eu vou falar da autoria, da data, do propósito do livro de Apocalipse. Aí, a partir da segunda aula, nós começamos a examinar o texto de fato. E a primeira perícope, que nós vamos chamar de prólogo, são os versículos 1 a 8 do primeiro capítulo. Então você sabe que o prólogo é aquela parte do livro em que se antecipa o que será dito ao longo do livro. Então é muito importante você saber o objeto de Apocalipse, que é declarado logo nesse primeiro bloco de versículos. A terceira aula vai ter como título Cristo glorificado, é no capítulo 1 ainda, versículos 9 a 20, esta é a perícope, e esta perícope também é fundamental, porque nela está a chave para interpretar o livro de Apocalipse, e a chave apresentada pelo próprio Senhor Jesus no versículo 19, quando ele diz para João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aí nós vamos para um segundo módulo. O primeiro módulo é um módulo introdutório, aí nós vamos para um módulo que eu estou chamando de módulo epistolar, em que nós vamos ter mais 7 aulas. E nessas 7 aulas nós vamos, em cada uma delas, examinar uma perícope relativa a uma epístola ou a uma carta dirigida a uma das destinatárias originais do livro de Apocalipse. Então, por exemplo, a quarta aula vai ser sobre a carta dirigida à igreja de Éfeso. A quinta, Esmirna. A sexta, Pérgamo. Depois, Tiatira, Sardo ou Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Encerramos, então, o módulo epistolar. Já estaremos na 10ª semana. E avançamos para o módulo principal, que é o módulo escatológico. A maior parte do livro de Apocalipse, claro, é um conteúdo profético, é um conteúdo escatológico. Então, a 11ª lição, a 11ª videoaula, vai ser a visão do trono de Deus, em que nós vamos nos ocupar do capítulo 4 e fazer uma abordagem principalmente sobre os 24 anciãos. Isso é muito importante, é fundamental para entender o livro de Apocalipse. A lição 12, a aula 12, a visão do livro selado, capítulo 5. O que esse livro selado representa? Depois, a aula 13, a abertura dos 4 primeiros selos. A perícope é Apocalipse 6, versículos 1 a 7. A próxima, a abertura do 5º e do 6º selos, capítulo 6 ainda, versículos 8 a 15. E aí nós vamos ter o primeiro parêntese do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, ele apresenta uma ordem sequencial dos acontecimentos, mas tem algumas revelações parentéticas, parênteses que se abrem ao longo dos 22 capítulos de Apocalipse. Esse parêntese é aberto e nós começamos com a 16ª aula falando da abertura do 7º selo, que também nos apresenta, quando esse selo é aberto, nós temos as 4 primeiras trombetas. Em Apocalipse você tem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças em ordem sequencial e não de maneira concomitante. Não temos ali, nós vamos provar aqui ao longo das aulas que selos, trombetas e taças são sequenciais e não concomitantes. Então a 16ª aula é sobre o 7º selo, a 17ª, a 5ª e a 6ª trombetas. Aí já entramos nas trombetas, porque quando abrir o 7º selo, os anjos se preparam para tocar as trombetas. Aí nós vamos falar das 4 primeiras trombetas que estão no capítulo 8, depois a 5ª e a 6ª no capítulo 9. Aí, então,
nós vamos ter a abertura de um segundo parênteses. Lembrando que o primeiro parênteses que eu citei se fecha ainda no capítulo 7, porque o parênteses é justamente o capítulo 7, que menciona os 144 mil e os salvos do período tribulacional. Então você pode ver aí, nós vamos, depois do fechamento desse primeiro parêntese, ter a 16ª videoaula, a 17ª, que é a quinta e a sexta trombetas, e aí nós vamos ter um segundo parêntese já para estudar a 18ª videoaula, quando João come o livrinho, capítulo 10. Aí vem a lição ou a videoaula 19, as duas testemunhas, capítulo 11, versículos 1 a 14. O segundo parêntese é fechado, e aí nós temos a lição 20, ou a videoaula 20ª, que esta vai ser realmente uma das mais importantes, porque nós vamos falar da 7ª trombeta, a famosa última trombeta daquela série de 7. Essa última trombeta é a trombeta do arrebatamento? Como que nós explicamos isso? Nós vamos abordar então. Vem então um terceiro parêntese e nós vamos para a 21ª videoaula, a mulher, o menino e o dragão. Que passagem importante esta, de Apocalipse 12. Aí depois vem a 22ª aula, a primeira besta, capítulo 13, versículos 1 a 10, e a 23ª, a segunda besta, capítulo 13, é a perícope, capítulo 13, versículos 11 a 18. Aula 24, os 144 mil no céu com o Cordeiro, capítulo 14, versículos 1 a 5, e fecha-se mais este parêntese. Aí nós vamos para a aula 25, em que nós vamos estudar 3 anúncios feitos por anjos, lá no capítulo 14, versículos 6 a 13, e vamos depois, ainda no capítulo 14, mas na aula 26, a ceifa e a vindima, capítulo 14, versículos 14 a 20. Vamos então para a videoaula de número 27, 7 anjos e 7 taças da ira de Deus, capítulo 15. Depois a 28, as 4 primeiras taças, capítulo 16, versículos 1 a 8. A videoaula 29, as 3 últimas taças, e por aí vai. A 30ª lição, ou a 30ª videoaula, vai tratar da Babilônia. Quem é Babilônia? Aliás, são 2 capítulos de Apocalipse que tratam da Babilônia. Então, nós vamos ter uma videoaula que é Quem é Babilônia, capítulo 17, e depois a 31ª aula, a Queda de Babilônia, capítulo 18. A 32ª aula, as bodas do Cordeiro, capítulo 19, versículos 1 a 10. Olha quanto assunto importante, e nós vamos examinar, repito, perícope por perícope. Não vai ficar nada sem explicação. Cada bloco desses que estão aqui, nós vamos explicar. Então, as bodas do Cordeiro, depois a aula 33, a vinda de Cristo à terra em poder e grande glória, capítulo 19, versículos 11 a 16. E aí nós vamos para as últimas aulas. Aula 34, Armagedon e derrota das bestas, capítulo 19, versículos 17 a 21. Aula 35, a prisão de Satanás e o milênio. Aula 36, Gog e Magog, capítulo 20, versículos 7 a 10. 37, o trono branco. 38, novos céus e nova terra, capítulo 21, versículos 1 a 8. E a aula 39, a Nova Jerusalém, capítulo 21, versículo 9 até o capítulo 22, versículo 5. E teremos então a conclusão desse curso, praticamente, essa série de vídeos em que nós vamos encerrar com a perícope de Apocalipse 22, versículos 6 a 21, conselhos e advertências finais. Então veja, são 40 semanas de estudos. Claro, serão lives,
nós vamos interagir e também, você que é membro, repito, os membros vão receber antecipadamente um esboço detalhado de cada videoaula. Ou seja, quando eu estiver apresentando a live, você já vai estar com o esboço à mão, você que é membro. Então, por isso que eu estou incentivando todos vocês a serem membros do meu canal. Sendo membro, você tem benefício e um deles é receber este comentário, porque vai ser um comentário de Apocalipse. Ou seja, ao fim dessas 40 videoaulas, além do conteúdo que você vai receber aqui por meio da nossa ministração, você também vai ter o texto para você estudar e vai ser praticamente um livro que você vai ter aí com 40 capítulos, que são, na verdade, 40 videoaulas, sendo a primeira uma introdução ao livro de Apocalipse, apresentando os meus pressupostos, e a partir da segunda videoaula até a 40ª, você vai ter uma exposição, perícope por perícope. É uma aula expositiva. Claro que há muita gente falando sobre Apocalipse no YouTube, mas, modéstia à parte, aqui você vai ter uma explicação pormenorizada que não é tão comum. Claro que há igrejas que têm pregadores que pregam expositivamente e tal, mas aqui no YouTube é evidente que a gente vai ter um tempo maior e também vamos poder responder perguntas. Talvez eu crie ao longo dessa série um grupo específico para os membros para responder perguntas assim logo depois das videoaulas, ou talvez haja um dia da semana em que eu separe um tempo para isso. Eu não estou prometendo agora, porque por enquanto eu estou com uma agenda de trabalho complicada, mas eu pretendo ir apresentando a vocês que são membros mais benefícios, evidentemente. Mas você que não quiser ser membro por enquanto, inscreva-se no meu canal, faça parte e assista as videoaulas, também divulgue, curta os vídeos. Então, divulgue também este vídeo que você está assistindo, porque na semana que vem, se Jesus não voltar e se Deus quiser, nós vamos começar esta série importantíssima, Apocalipse, perícope por perícope. Então, aqui você veja, Apocalipse, perícope por perícope, vai ser a nossa série. Tá certo? Mas toda semana nós vamos ter um dia certo, possivelmente vai ser na terça-feira mesmo. Quando não puder ser na terça, nós vamos avisar antecipadamente. Que Deus abençoe a sua vida, curta então esse vídeo, inscreva-se e se você já é inscrito, seja membro do meu canal. Vamos estudar juntos o livro de Apocalipse e, claro, já estava me esquecendo, eu vou apresentar livros. Por graça de Deus, eu tenho livros de minha modesta autoria, erros escatológicos que os pregadores devem evitar, a teologia sistemática pentecostal da CPAD, a unidade escatologia é de minha autoria. Também tem aqui este livro do curso Perguntas Escatológicas do CETADB, que é de minha autoria, 101 respostas às principais questões escatológicas. Então, nós temos aí, por graça de Deus, um conhecimento, claro, quanto mais eu estudo escatologia, eu percebo que ainda sei muito pouco, mas já são mais de 30 anos que eu estou estudando. E eu vou também falar de outros livros, vários livros, que poderão ajudar você a ter ainda um conhecimento muito maior de Apocalipse. É muito importante conhecer este livro e eu conto com a sua participação. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.